Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Rumo Certo. Hoje, edição especial de quase 1 hora. E nós vamos tratar no programa de hoje sobre uma modalidade de vendas diferente da tradicional que a gente está acostumado a ver, da venda presencial, ou então de televendas ou telemarketing. Vamos falar da modalidade chamada Inside Sales. E quem traz as informações para a gente aqui é Marlon Lúcio, diretor comercial da Me Protege, que é uma empresa especializada em franquias. Marlon, seja muito bem-vindo. Olá, Sebastião, tudo bem? Tenho muito prazer em estar participando desse programa e trazendo essa informação tão importante num mercado que ele é olhado com olhos não tão bons, né? Pois é, você vai nos desmistificar então esse olhar. E eu imagino que seja uma modalidade já conhecida no mercado, mas para muita gente é novidade, né? Por isso a ideia da gente trazer também esse tema aqui para o Rumo Certo de hoje. Mas Marlon, antes da gente começar a falar exatamente sobre o que é o Inside Sales, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e do trabalho que você desenvolve na Me Protege. Me fala o que é também a empresa, que tem esse nome bastante sugestivo. Com certeza, com certeza. Olha, a minha história não iniciou em vendas, nem comercial, nem marketing. Eu trabalhei bastante tempo na indústria, fiz 4 anos de engenharia e num determinado momento eu percebi que eu não estava fazendo algo que realmente fazia o meu coração cantar. Eu precisava fazer algo que eu ficasse realmente feliz e eu era o que mais falava na sala de engenharia, eu era o que tinha a melhor comunicação, eu era o que conseguia dialogar mais com as pessoas. Então eu decidi aprender um pouquinho do que era empreender e fui me aprofundando, até que chegou o momento ali de eu me desligar, faltando 1 ano para me formar em engenharia. Dei a terrível notícia para os meus pais que eu não iria terminar essa faculdade e comecei a empreender. Realmente tive alguns momentos felizes, outros nem tanto. Foi quando eu fui chamado para ser sócio de uma franqueadora. Tá? Eu e os meus sócios, que somos os sócios da Me Protege também, criamos essa franqueadora e vendemos para uma multinacional com mais de 250 unidades pelo Brasil inteiro. Naquele momento, nós fomos ali a primeira empresa do Brasil a crescer uma franqueadora desse tamanho somente com Inside Sales, que eu vou explicar já do que se trata, tá? E nesse momento a gente vendeu essa franqueadora e na área de serviços, não era nem na área de plano de saúde ainda, e aí começamos a dar consultoria de franquia. Mas num dado momento, um desses possíveis clientes de consultoria muito grande também, eu vou falar um pouquinho depois, listado na bolsa, etc., quis criar um canal de venda de plano de saúde que não fosse através do canal tradicional que tem hoje. Então, nós criamos aí a franqueadora, que é esse braço de varejo dessa Big Corp, que se chama Me Protege. Então, a Me Protege se torna o braço de varejo de Inside Sales, usando o canal de franquia para levar plano de saúde a quem não tem, e muitas das vezes não tem porque ninguém explicou de uma maneira diferente. Curioso, muito interessante saber aí da sua trajetória com a engenharia e apostou no empreendedorismo porque estava aí na sua veia e no seu coração, eu diria, né? Mas ainda assim, eu imagino que o tempo de engenharia também ele seja proveitoso para a vida, de qualquer forma. Não se tornou um engenheiro, mas aí muito do conhecimento de lá e da faculdade, é claro, a gente leva para a vida de alguma maneira, né? Mas muito interessante saber dessa sua trajetória pessoal aí, porque ela acaba sendo base também para esse trabalho que você faz Sim. hoje, né? E aí, então, mas me fale, então, agora, propriamente desse modelo, então, Inside Sales. O que é? Eu te confesso que, para mim, que não sou do mercado de vendas, é um termo completamente novo, no mercado talvez jamais disseminado, mas o que ele significa, o que preconiza? Olha que bacana, né? Quando a gente vai falar de Inside Sales em relação a qualquer outro modelo de venda, nós falamos de métricas e números, né? E aí sim, como você mesmo disse, a engenharia me ajudou bastante em ter esse tratamento de dados e etc. Tá? Inside Sales, ele é um termo que representa vendas internas.
É basicamente isso, é você vender de dentro do escritório, através do telefone, através de e-mail, através de conferências como essa, e a gente conseguir que um processo de venda muito bem escrito e muito bem personalizado, ele faça que o vendedor tenha a experiência de praticamente estar presente com o comprador. Então, através de métricas do próprio marketing, nós fazemos que a copy, né, o texto de venda que é utilizado com o vendedor X, seja diferente do que é usado com com o comprador X, seja diferente do que é usado com o comprador Y. Então, o João, por exemplo, que é dono de uma padaria, né? Vou trazer novamente para o nosso modelo que a gente utiliza aqui, que o João, que ele é dono de uma padaria e vai comprar um plano de saúde, por exemplo, para os seus funcionários, ele é tratado, ele recebe uma ligação com um script diferente do Francisco, que é dono de uma borracharia, por exemplo. E somente o Inside Sales ele faz isso, que o vendedor não trata todo mundo do mesmo jeito e da mesma forma. É uma personalização? Perfeito, é um conjunto de personalização, o processo de venda faz isso, muito bem detalhado, e aí, claro, a gente tem que utilizar hoje ferramentas, hoje já estamos utilizando inteligência artificial para fazer isso, com sistemas e etc. Mas me conte um pouco mais, aí tenta detalhar um pouco mais deste processo, desse projeto de venda aí, que é personalizado para cada cliente. O que mais ele traz ali? São dados muito específicos sobre o negócio. Perfeito. Enfim, do que é possível, você me coloque alguns pontos que fazem parte desse sistema, desse modelo, para eu entender a diferença, por exemplo, do telemarketing ou da televendas, por exemplo, né? Comparando um pouco e ao mesmo tempo explanando um pouco mais, entrando um pouco mais neste modelo. Como é que é? Perfeito. Hoje, todo mundo tem raiva quando recebe uma ligação indesejada, né? Acho que hoje já tem aplicativos que bloqueiam esse tipo de ligação e também, ninguém também fica feliz quando alguém bate na sua porta para vender alguma coisa. Então, a raiz do Inside Sales é vender para quem precisa e não ser tão incômodo esse momento de venda. Como que a gente faz isso? O Inside Sales ele começa no formato de atrair o cliente. Então, primeiro nós criamos uma campanha, seja ela via Facebook, Instagram. Hoje a gente utiliza robôs que já entram em contato com pessoas que têm um perfil específico. Então, nós entramos em contato com um fisioterapeuta, porque nós temos aqui na Me Protege, através de empresas parceiras, com a associação de fisioterapia. Então, no momento de entrar em contato com esse fisioterapeuta, nós falamos, olha, você é fisioterapeuta, você é associado da associação XPTO e eu, Marlon, da Me Protege, tenho um modelo de plano de saúde para você, que vai se encaixar com a sua profissão, com o seu momento de vida, com o local onde você mora, porque hoje esses dados, a própria internet, a gente consegue ter acesso. E como que a gente faz para criar esse modelo? Hoje a gente tem alguns sistemas já no mercado que você cria uma mensagem e dentro dessa mensagem você tem alguns campos personalizados. E hoje um pequeno empresário ele consegue fazer isso sem um sistema, tá? Uma planilha de Excel, se ele for conhecer um pouco mais desse modelo, ele consegue realmente utilizar esse processo. Você coloca dentro de uma mensagem pré-escrita alguns modelos personalizados. Por exemplo, olá, primeiro nome, é um ponto personalizado ali. Vi que você tem uma empresa você coloca ali um ponto personalizado, uma empresa padaria ou o tipo de nicho que aquela empresa trabalha. Nós recebemos sua indicação, quando a gente recebe alguma indicação, tá? A gente coloca um pedaço ali da mensagem, quem foi que indicou, o nome da pessoa. Então, a pessoa recebe uma mensagem de: olá, Francisco, tudo bem?
vi que você é dono de uma padaria. Quem te indicou foi o José. Nós podemos conversar porque ele disse que o nosso modelo de planos de saúde ou nosso modelo de franquia, ele foi feito para você. E eu acho que vai te ajudar muito a ganhar dinheiro, por exemplo, com o modelo de franquia. Então, ele toma um susto quando ele recebe aquela mensagem que ele fala, caramba, como que realmente eu acho que o José encontrou com esse cara e me indicou para ele, mas na verdade foi uma indicação muitas das vezes de algum outro lead que entrou e quando ele vai sair a gente fala, você não tem alguém para indicar, para comprar a nossa franquia que ela vai realmente ajudar essa pessoa a mudar de vida? E a pessoa indica e a gente tem todos esses pontos de informação para estar utilizando, que hoje o telemarketing não tem, que hoje a venda presencial não existe. Então é bem interessante. Não, é muito interessante, né? É uma estratégia aí e eu imagino o desafio que seja, porque enquanto a tecnologia nos ajuda aí nos processos, a inteligência artificial muito também, mas você tem que manter esse nível de personalização, de humanização na conversa, né? Agora, funciona muito bem para esse primeiro contato, então, mas se mantém isso para os contatos posteriores? Em algum momento eu vou falar mesmo com o Marlon, ou o Marlon está usando da estratégia da tecnologia para conversar comigo e eu vou pensar que é o Marlon. Eu digo porque tem que chegar um momento em que eu tenho que ouvir o Marlon tem que me ouvir exatamente, né? Enquanto aqui seu cliente, digamos. Eu digo isso, a tecnologia ela é aliada e ela se mantém, Marlon. Quando é que chega a humanização aí dentro do negócio? Porque eu posso desconfiar da sua mensagem muito bem feitinha, muito bonitinha, e que ela é necessária. Sim. Mas a humanização também, né? Olha que interessante, o Inside Sales, ele utiliza muito dessa humanização. Ele acha que a gente precisa, sim, sempre ter um vendedor por trás. Então, todos os sistemas que utilizam, que auxiliam nesse modelo de Inside Sales, e esses sistemas é legal até falar, para se alguém for procurar, se chama Sales Engagement, ou seja, vendas através de engajamento. Você se manter presente com o cliente em todo o processo de venda, em todos os dias que ele vai estar dentro do seu processo. Então, para isso que serve esse tipo de sistema. Mas olha que legal, quando a gente vai enviar uma mensagem dessa para um cliente, essa mensagem normalmente ela não é disparada por um robô, tá? Ela é disparada por um vendedor. Que se a pessoa receber no WhatsApp, ou no máximo a gente utiliza de robôs, claro, para disparar essa mensagem para 1000 pessoas. Porque um vendedor não precisa ficar apertando 1000 vezes o botão para estar disparando. Então, mas se essa pessoa recebe essa mensagem e fala, nossa, interessante, eu vou ligar, e ele apertar o botão do WhatsApp ali de ligação, um vendedor vai atender do outro lado. E vai ser o vendedor, muito provavelmente, que enviou aquela mensagem para ele. E algo bem interessante assim que a gente consegue fazer que um vendedor comum de telemarketing, por exemplo, consiga fazer a tratativa com 100 pessoas, com Inside Sales você vai conseguir que um mesmo vendedor consiga fazer a tratativa com 400 pessoas, 400 leads, que a gente chama são essas pessoas interessadas, né? E como que a gente faz isso? A gente tem essa ferramenta, algumas ferramentas para fazer essa tratativa. Temos as mensagens muito bem escritas e temos sistemas, por exemplo, vai fazer uma ligação. Vamos ligar aqui para uma quantidade de leads hoje para ver se eles têm realmente interesse nesse nosso modelo de franquia, se faz sentido para eles virarem empreendedores junto com a gente. O nosso sistema de ligação hoje, ele disca para 4 pessoas ao mesmo tempo. Então ele fica discando para essas 4 pessoas que se cadastraram na rede social, né, para receber algum contato, só que talvez aquela hora não seja o momento dela receber uma ligação que ela não pode atender, né? E no momento que uma dessas pessoas atende a ligação, o sistema derruba a ligação das outras 3. Então a gente otimiza o tempo do vendedor através de um sistema de ligação, que se a gente tem 3 pessoas que não têm disponibilidade de atender o nosso vendedor, a cada 10 tentativas de ligações, ele tentou ligar para 40 pessoas, em vez de 10, né?
E no momento que essa pessoa que atendeu, ela realmente fala: olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Alô, quem é? Na hora, na tela, aparece todo o perfil que eu falei que a gente levanta dessa pessoa. Então, o nosso vendedor vai falar: poxa, olá, Gisele. Eu conversei com você na semana passada falando sobre o nosso modelo de franquia. Você não se interessou pelo nosso modelo full? E ali está a descrição do que ele conversou na semana passada. Mas você falou que ia conversar com seu marido sobre o nosso modelo de R$100 por mês de franquia e etc. e tal. E aí ela consegue ter todas essas informações pulando na tela para ela falar: Gisele, eu te conheço. Eu tô ligando para você agora, mas eu lembro de você, né? E não a voz monótona, metalizada, a voz: olá, fulano de tal, tenho que falar, você gostaria de comprar um cartão com a gente? Porque isso é ruim, né? Não, muito. Aliás, né? Não adianta a gente falar do contato por telefone se não tiver uma linguagem que seja acessível, eu diria até acolhedora também, né? Assim também no contato de venda tradicional, né? Sim, presencial, sim. Quis dizer, né? Porque vai muito disso, da linguagem, né? Da sensação de pertencimento àquele momento também para o consumidor. A gente fala para os vendedores, às vezes, os franqueados também, fazer ligação de pé. Olha. Pro ar fluir, sabe? Olha. Você falar sorrindo. A gente fala: você tem que falar sorrindo, porque a pessoa que está escutando do outro lado, ela sente. É a sua única porta de entrada na casa dessa pessoa é a sua voz. Então, toma um copo d'água, fica de pé, fala sorrindo, com felicidade, transpassa felicidade através do telefone. Já conquista, né? A partir daí já conquista. Você fideliza, né? Porque eu não sei como sobrevive ainda no mercado esses serviços de telemarketing, né? De atendimento robotizados, como você disse, Sim. Usando muito do gerúndio, que vira até piada hoje em dia. E que não convence ninguém, aliás, cria repulsa, né? Porque a gente não quer mais ouvir aquilo, como você disse lá na abertura da conversa, né? É preciso um bom senso nisso também, né? Para entender que se o consumidor disser não, eu não tenho interesse, a pessoa também leve isso para um lado muito interessante. Eu digo isso como consumidor, eu tive esse contato essa semana, inclusive, de uma concessionária, e a moça foi de uma delicadeza, de uma atenção nesse sentido, que ela me oferecia um produto, mas ao mesmo tempo, quando eu agradeci que não tinha interesse, ela foi tão gentil quanto antes, né? Ela não precisava mais me convencer de nada. Mas ela ficou marcada, né? Ficou marcada para mim esse contato, essa marca ficou na minha mente como algo interessante que se eu precisar mais tarde. Então, às vezes a venda não acontece no momento também, né? Ela pode acontecer posteriormente, dependendo da abordagem aí, né? Bom, muito interessante, Marlon. Quero falar um pouco mais, mas vamos fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha. Sim. E eu quero saber no próximo bloco também, Marlon, sobre resultados disso, né? Sobre conversão. O quanto isso resulta, o quanto isso é métrico, como você disse, mas então o quanto uma abordagem dessa forma, uma aplicação, um uso, uma adoção de um modelo de venda como este, ele pode trazer resultados melhores do que as outras convencionais, ou enfim, até nem necessariamente comparando, mas o quanto pode ser bom. Vamos fazer um intervalo rapidinho, voltamos na sequência, tá bom, Marlon? Vamos lá. Tudo bem, você de casa também continue com a gente aqui na edição especial do Rumo Certo de hoje. Nós voltamos no instante. De volta com o Rumo Certo, de novo, seja muito bem-vindo. Hoje, você sabe, é uma edição especial, quase uma hora de conversa, e uma conversa muito interessante hoje. Estamos falando de um modelo de vendas chamado Inside Sales. Está aqui comigo um especialista no assunto, está mostrando, explanando como funciona este modelo, Marlon Lúcio, diretor comercial da Me Protege, e a gente já teve um primeiro bloco bastante interessante aí para entender, né? Primeiro, quase que para definir, conceituar esse modelo Inside Sales, que é um modelo de venda diferente da tradicional, não é venda presencial, não é o telemarketing,
é a venda de dentro, feita a partir de dentro da empresa, e o Marlon já nos trouxe algumas características desse modelo. Mas, Marlon, queria saber um pouco mais. E aí, explanado isso então, entendido isso, qual é o resultado disso? Como se mede a conversão dessas vendas? Como é que é a métrica, se esse modelo tem como essência metrificar as vendas? Como é que acontece? Legal. É um jargão que existe, né? Tudo que não é medido não pode ser controlado. E se não é controlado, não pode ser melhorado, né? Então, se você faz uma quantidade de vendas de um determinado produto, né? E cada venda acontece de uma forma. Como que você vai conseguir fazer que aquele formato que o vendedor fez a venda, você consiga replicar para mais 10? Não é colocar mais 10 vendedores que é diretamente proporcional. Você vai fazer 10 vezes mais vendas. Não, os 10 vendedores têm que vender da mesma forma que aquele primeiro, porque senão não vai conseguir escalar dessa forma. O que é bacana? Nesse modelo que eu expliquei, com as ferramentas, com o processo escrito, a gente fala bastante para os nossos franqueados, vendedores, não adianta fazer a venda. Se a sua venda ela não seguiu o processo, ou se você saiu do processo, você não estudou e mostrou ali em texto, seja em dados, em gravação de ligação, que aquele seu script que está saindo do processo, mas está sendo gravado, a gente não tem como replicar. E uma venda que não tem como replicar não adianta para a gente, porque a gente não está atrás de uma venda só. A gente está atrás realmente de um modelo de venda que seja escalável, que qualquer um que você coloque ali, muitas das vezes, cada um vai ter seu tempo de rampagem, a gente fala, mas ele vai chegar nesse ponto do melhor vendedor que a gente tem. E é só através realmente de fatos e dados, né? Muito bem gravados, estudados e analisados que a gente consegue. Como eu falei, as copies e scripts, elas são utilizadas exatamente para fazer esse tipo de teste A/B que a gente fala. Então, nós pegamos uma mensagem X, mandamos essa mensagem para 200 pessoas, 200 possíveis clientes. Pegamos uma mensagem Y e mandamos para mais 200 clientes. Só que a gente não separa 200 e manda, e depois os próximos 200 que entrar, manda essa B. Não, a gente manda um cliente, manda a mensagem A, e um manda a mensagem B. O próximo cliente que entrar, manda a mensagem A, e para o próximo, a mensagem B. Porque assim a gente pega uma amostra de tipo de pessoa que seja mais fácil. Porque às vezes, próximo do Dia das Mães, entra um interessado em comprar um negócio para dar para as mães, comprar um plano de saúde para dar de presente para a mãe. E já numa outra data sazonal vai entrar um outro tipo de pessoa. Então a gente precisa desse teste A/B, porque aí no final desse teste a gente fala quantos clientes foram vendidos desse grupo e quantos clientes foram vendidos desse outro grupo. Poxa, aí fica claro a gente olhar e falar, poxa, essa mensagem aqui eu falo por A mais B que essa mensagem vende mais. E aí a gente olha para todos os franqueados, todos os vendedores e fala, ó, todo mundo vai usar esta mensagem. Não importa o que acontecer, todo mundo vai usar essa mensagem porque a gente validou e provou que essa funciona mais que qualquer outra. Tá, não, entendi. Mas e aí o que é o funciona mais? Eu digo, do quanto dessa ação feita, uma vez identificada, resultou realmente... Perfeito. Me fale disso, do quanto foi Legal. efetivo. Vamos lá, olha só, eu vou voltar aqui, como eu falei para você, nós somos uma franqueadora exclusiva de uma empresa listada na Bolsa, tá? Que é a Wiz, .co, etc. Então, quando a gente entrou nesse mercado, nós somos especializados em franquia, tivemos uma outra franqueadora, etc. E esse conhecimento de franquia iria ajudar muito a vender franquia, a aumentar a quantidade de franquia de forma exponencial. Mas não ia ajudar tanto assim a vender plano de saúde. Quando nós entramos aqui, o número de mercado, o número normal de se conseguir atrair pessoas, a cada 100 pessoas que era atraída para compra de plano de saúde, somente 30
realmente tinha interesse e chegava a passar todos os dados para receber uma simulação. Esse é um dado de mercado. 30% mais ou menos de conversão entre lead para oportunidade. Porque se ele não receber essa simulação, não adianta, ele não vai comprar. E aí a gente aplicou todo esse processo, nós desenhamos esse processo e aplicamos o Inside Sales raiz nesse modelo. E a gente conseguiu subir em menos de 3 meses de 30% de conversão em oportunidade para 80% a 96%. Sim, aí sim. Com tudo isso que eu falei daqui para trás, né? Então, a cada 100 pessoas que entram hoje no nosso processo, de 80 a 96, que foi o máximo que a gente conseguiu bater, 96%, hoje recebem a sua simulação. E aí a gente vai, e também não adianta a gente ter esse dado e não saber por quê, né? Então a gente faz uma engenharia reversa em todas as vendas que foram concluídas primeiramente, depois em todas as simulações, todas as cotações que foram enviadas, e a gente descobre, olha o que está acontecendo. Nós estamos conseguindo mandar a cotação mais rápido. Então, o que todo o mercado hoje demora 5 minutos, 10 minutos, 2 horas para mandar uma cotação para alguém que se cadastra na rede social, para alguém que levanta a mão para uma mensagem de WhatsApp e fala quero receber, a gente consegue mandar hoje em 3 minutos uma cotação prévia para ele. Então, ele passou a receber essa cotação, essa mensagem primeiro, aí entra os robôs que a gente fala, porque seria impossível se a gente tem aqui 1000 clientes, possíveis clientes entrando em 1 hora, em 2 horas, em um dia, seria impossível o vendedor conseguir mandar essa mensagem instantaneamente no momento que ele entra. Então, hoje o sistema, se esse cliente vai cair, por exemplo, para o Felipe aqui, o nosso sistema consegue já, na hora que ele faz o cadastro, ele receber uma mensagem no WhatsApp falando: olá, eu sou o Felipe e eu que vou cuidar de todo o seu processo e te ajudar a proteger você e sua família com os nossos planos de saúde. Então você identificou que foi a agilidade, vocês identificaram que Sem foi a dúvida. agilidade um fator primordial aí. Primordial, foi o principal, entre outras, o principal foi a agilidade. Mas aí também me traz uma curiosidade. Se a gente está trabalhando com ferramentas aí de tecnologia, essa agilidade, entre aspas, ela está disponível para todo mundo, para todas as outras empresas concorrentes de vocês, por exemplo? Sim, Tem que ter um diferencial, além do que a tecnologia oferece aí. A agilidade ajuda, o processo ajuda, né? Mas a conclusão é mais do que pela agilidade, você diria? Eu queria saber o cerne aí, o propósito dessa venda que me convence a fechar com você o negócio. Olha que interessante. É agilidade, sim. Só que é agilidade conseguida através de uma dúzia de ferramentas envolvidas, tá? Então, nós temos muitos processos utilizados, como eu falei, inteligência artificial, robô de disparos no WhatsApp, robô com inteligência artificial para conversar hoje com o nosso interessado em comprar o plano de saúde. A hora que ele se cadastra e recebe essa primeira mensagem, se ele mandar uma mensagem logo em seguida que o vendedor ainda não está disponível para atender ele realmente, e ele mandar uma dúvida simples, hoje nós temos um robô interno integrado com o ChatGPT, por exemplo, que vai responder tudo o que os nossos planos são através dessa inteligência. Então, se ele perguntar sobre coparticipação, sobre carência dos planos, o nosso robô, né, ou a nossa robô, que a gente utiliza uma mulher, né, e vai responder essa pergunta de maneira muito pessoal, com muita empatia para responder essa pessoa. Então, realmente, todos os sistemas, todas as ferramentas que nós temos estão disponíveis no mercado, porém, a forma que nós construímos o processo de venda, somente o nosso franqueado tem acesso. Somente uma pessoa que comprou a franquia, ela tem acesso. E é o segredo aí do negócio? Exatamente. Você não vai me contar, porque é segredo, tudo bem. Não quero saber. Exatamente. Mas eu quero saber mais. Eu quero saber do quanto é importante nesse processo aí também, para além de toda a tecnologia disponível,
o engajamento das pessoas, dos colaboradores que você tem, trazer esse time para junto, quanto isso faz diferença no final das contas. As empresas são feitas por pessoas, do outro lado também o consumidor é uma pessoa, tecnologia sim, para ajudar, é aliada e sempre, e ótimo que se tenha estratégia, mas como é que você traz esse time para junto, faz esse time entender? Porque quando a gente fala de vendas também tem uma máxima, não sei se ainda é, mas era pelo menos, de que o sujeito nascia com, como é que a gente diria, tinha o dom de vendedor, né? Não era Sim. qualquer um que vendia. Hoje, se a gente usar de todas essas estratégias, dessa inteligência, todo mundo pode vender, né? A gente aprende a vender e até a ser empático a gente pode aprender também. Mas então, dentro disso, onde todo mundo aí está disponível, a gente pode ter um time grande, mas criar a coesão, o engajamento desse time é um desafio também que vale para todo mundo, né? Como é que vocês conseguem trazer isso para dentro da sua empresa? Olha que bacana. Nós conseguimos mostrar para um interessado em se tornar um vendedor ou um franqueado nosso esse modelo. E quando você vê aqui, eu amo vender nesse modelo, porque isso é contagiante. É legal você receber um feedback de um cliente, e fazendo um ponto aqui, que a gente recebeu esses dias, um cliente pagava R$6.000 por mês de plano de saúde. Nós, além de conseguir reduzir o plano de saúde dele, que possivelmente qualquer corretor faria, ele, depois de ter fechado, ele falou assim, posso confidencializar uma coisa para vocês? Fazem 10 anos que eu pago esse valor no plano de saúde. Tá? Eu troco de plano de saúde todo ano porque é a melhor forma de eu economizar e etc. Mas é a primeira vez que eu compro o plano de saúde e eu sei o que eu estou comprando. Eu não vi nunca ninguém vendendo plano de saúde, vendendo franquia, desse jeito que a gente faz. Se eu soubesse que existia... Aliás, eu não sei como eu sobrevivi nesse mercado e vendendo sem tudo isso que vocês montaram aqui, que trouxeram de experiência de outras operações. A gente está falando aí de uma evolução da tecnologia, né? Que a gente tem falado muito da transformação digital e que todo mundo está dentro e precisa estar nesse caldeirão. Mas uma coisa, eu tenho dito aqui, vou repetir, uma coisa é a transformação digital, a outra é a evolução dessa transformação, né? É usar das ferramentas da forma mais eficiente e trazendo sempre ela como uma aliada aí em todo o processo, né? Gente sempre à frente, humanização sempre à frente, estratégias são necessárias, né? E aí vocês, pelo que você me conta, me usam com muita competência, né? Sim. Por isso que você está aqui como referência para a gente falar sobre esse modelo. Mas, enfim, está para todos a tecnologia, mas é preciso avançar na evolução disso, de fazer de que isso seja de forma muito eficiente. Vamos fazer mais um intervalo, Marlon, e eu queria, no próximo bloco, falar sobre a democratização, que é um termo que eu uso bastante aqui também, desse processo. Todo mundo pode fazer isso? Deve fazer isso de alguma maneira? Inside Sales é uma ferramenta disponível também para pequenos, micro e pequenos negócios. Como é que você vê isso? E também como é que você vê o futuro aí, trazendo ainda mais tecnologia, mais mudança, que hoje acontece num estalar de dedos e acontece a cada minuto, a cada segundo. Vamos fazer mais um intervalinho, que é rápido também, e a gente volta na sequência, tá bom? Perfeito. Muito bem. Você de casa também, continue com a gente aqui na edição especial do Rumo Certo. A gente volta já já. De volta com o Rumo Certo, agora para o último bloco dessa edição especial, numa conversa para lá de interessante. Eu diria, estamos falando hoje sobre um modelo de vendas chamado Inside Sale, que é diferente, ou Sales, que é diferente aí dos modelos convencionais de venda presencial, até de telemarketing ou televendas. Marlon Lúcio, diretor comercial da Me Protege, uma empresa especializada em franquia, está trazendo para a gente todas as informações. Você acompanhou já em 2 blocos, a gente vai para esse bloco mais conclusivo
e eu fiz uma provocação aí na virada de bloco, Marlon, para a gente falar sobre a democratização desse modelo. É um modelo disponível e viável, você diria, para todo mundo? Pequenos negócios, micro e pequenos, são o foco nosso aqui no canal Empreender, também podem adotar desse modelo de alguma maneira, ou de estratégias que eles possam adotar no dia a dia? Como é que você vê? Perfeito, perfeito. A gente tem sim esse modelo. É até uma missão nossa conseguir ajudar empreendedores que não compraram a nossa franquia, que muitas das vezes não estão trazendo dinheiro também para a gente, mas nós acreditamos que estão trazendo dinheiro para o país, estão movimentando os empregos, são eles que empregam a maior parte das pessoas, o pequeno empresário. E por conta disso até que a gente criou o podcast que a gente tem para passar esse conhecimento que a gente adquiriu no decorrer dos anos. Mas para você ter uma ideia, 2 dos meus sócios aqui, eles foram consultores do Sebrae. Então, 10, 12 anos de experiência ajudando o pequeno empresário. Então, quando nós passamos aqui para o nosso franqueado, nós começamos não com todas essas ferramentas, porque a gente fala que primeiro ele tem que aprender a raiz de cada processo, o porquê, né? Volta para o princípio. Quando o empreendedor ele consegue entender, para mim fazer uma cadência de vendas, como a gente falou aqui no primeiro bloco, né? Criar mensagens e colocar ali pontos dentro da mensagem que possa ser de alguma forma personalizado. Ele consegue fazer isso com 3, 5 mensagens prontas no Excel. E a gente já falou no podcast lá sobre isso, sobre, poxa, se você vende bolo de pote, se você vende qualquer produto, você tem que utilizar desse modelo de Inside Sales, não para você ficar milionário vendendo esse produto, mas para você ser mais congruente ali com o que você vende, com o seu cliente, você ligar para ele realmente no dia do aniversário dele. Isso é simples, através da agenda do Google você consegue, mas isso também está na prateleira ali de Inside Sales que a gente tem que fazer, são coisas que a gente tem que fazer. Por exemplo, a gente recebeu o feedback ali através do podcast, nós contamos ali, falamos sobre Inside Sales e demos alguns detalhes, e depois veio um feedback para a gente de um restaurante que passou a aplicar Inside Sales. Poxa, e você vai pensar, como que um restaurante vai aplicar o que a gente está falando aqui há quase 1 hora? Ele contou para a gente que ele falou, eu precisava conseguir leads, só que eu ia fazer uma campanha no Facebook, Instagram, para conseguir um lead que eu ia ligar, e o que eu ia falar para ele a hora que eu ligasse para ele? Sabe, você se cadastrou para fazer um agendamento aqui no meu restaurante? Ele não queria dessa forma. O que ele fez? Ele fez um QR Code com o formulário do Google, olha só, formulário do Google em um QR Code na mesa, e quando o cliente pedia a conta, o garçom que ia até a mesa falava, olha, se você fizer o cadastro que está no QR Code aqui na mesa, que é um cadastro simples, que você vai pedir, a gente pede ali faz 4 perguntas para você, que era nome, telefone, e-mail e em que cidade morava. A gente vai te dar um pudim de cortesia para a sua sobremesa, tá bom? O pudim, ele custava R$2 para o restaurante produzir aquele pudim. E um lead hoje na rede social, dependendo aqui um lead de um produto mais com valor elevado, você paga até R$100 no lead, sabe? E aí o que acontecia? Em todas as datas sazonais, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, ele fez uma copy, um script, e a atendente que normalmente chegava às 11 da manhã e ia embora às 2, que é a hora que o restaurante fechava, ou no horário da janta, ali só no horário da janta, passou a entrar, ele ter 2 turnos, que passou a entrar das 8 da manhã às 2 da tarde e outra das 2 da tarde às 10 da noite. E esse momento que o restaurante estava fechado, ela estava ligando para os clientes que já vieram no restaurante,
falando, você não gostaria de fazer uma reserva com a gente para você trazer a sua mãe aqui? Porque na data tal você trouxe a sua namorada e você gostou, não gostou? Olha que loucura. Ele falou que estava com problema de mesas vazias, do negócio não estar virando, e ele passou a ter ali lista de espera para conseguir reserva no restaurante. Porque olha que legal, você imagina se você recebesse essa ligação, né? Sim. É um cuidado, é bacana isso. Isso, tem aquele fator do acolhimento, que eu fiz referência lá no bloco anterior também, né? Não, e tem que ser muito transparente isso também, né, Marlon? Muito orgânico, como a história do pudim, né? Não pode ser se fizer isso, ganhar aquilo. Não, mas há sempre uma estratégia, né? Para trazer mesmo mais para junto o cliente, para ser mais harmônica essa relação. E aí eu tenho a sensação até que em micro e pequenos negócios, ou negócios menores, essa proximidade talvez até seja mais facilitada, não é impressão minha? Sim. A gente não lida com grandes volumes, onde também é preciso a personalização, a humanização, mas no dia a dia, o micro e pequeno, você vê que tem quase que um fator aí de destaque maior, né, para aplicar eu digo desse conceito até, né, de aproximação, de uma venda cada vez mais humanizada, né? Não, como é que você vê isso no mercado? Eu quero até dar um exemplo para você, né? Como eu falei, a primeira franqueadora que a gente vendeu para uma multinacional e é uma das maiores empresas do mundo. Por que uma empresa desse tamanho compra uma startup? É porque quando ela fala com o cliente dela, o cliente dela fica com o pé atrás. É uma empresa muito grande, é algo muito distante. Mas quando, por exemplo, nós aqui, né, um braço de varejo de uma empresa tão grande também hoje, nós ligamos, alguém liga aqui para comprar uma franquia ou para saber mais sobre uma franquia e fala, eu vi o podcast que o Marlon, ou eu vi o programa que o Marlon participou, eu queria falar com o Marlon porque eu acho que ele pode me explicar melhor sobre a franquia. Ele vai conseguir falar comigo. E realmente, quando você utiliza esse processo de uma forma, vamos dizer, provinciana, né, uma forma pequena, e é de propósito você parecer pequeno, porque isso traz aconchego para o cliente. Ele se sente seguro, ele não tem medo que você vai enganar ele, porque você é um tubarão, né? vai querer engolir ele. E para o pequeno, como eu falei para você, a gente teve pessoas de bolo de pote, que vendia artesanato, que utilizou de inside sales para fazer mais venda. Quando essa pessoa, que não precisaria, porque já tem um modelo aí no mercado, né? Tem um modelo que é milenar, é você ter um produto, você oferecer para os seus amigos, e os seus amigos oferecerem para os amigos dele, no máximo, e você ali ter um giro de venda que você consiga se manter e se sustentar. Você não precisaria aplicar qualquer estratégia, qualquer técnica. Mas quando a dona de casa que ganha uma renda extra vendendo qualquer produto, aplica isso, realmente para o cliente ali ele se sente, nossa, eu não precisaria. Dá um exemplo para você, tá aqui na minha mesa, um cartão de visita que eu mandei fazer com QR Code para um rapaz que eu encontrei no semáforo. Ele estava com um pedaço de papel escrito Pix para ele. Ele falando, Marlon, só leva minha paçoca, mas faz o Pix depois. Eu falei, nossa, um pedacinho de papel escrito a lápis, o nome dele e o Pix. No dia seguinte, eu liguei para uma gráfica que a gente faz serviço aqui, eu falei, você consegue preparar uma arte para mim com Pix dessa pessoa e um QR Code com o nome dele, com uma frase que eu mandei escrever, que era Silvio Santos começou vendendo canetas e eu vendendo paçocas. É isso aí, pensar. Eu fui lá e entreguei a caixa para ele. Então, a estratégia, quando pequeno, e eu recebi uma ligação dele com a voz até embargada, falando, Marlon, você não tem noção do que você fez com esse negócio meu. Eu falei, caramba, uma coisa simples, mas que isso se chama estratégia. Nossa, e que bom, Marlon. Parabenizo por essa iniciativa. E é claro, você está usando do seu conhecimento, né, das estratégias que você conhece, para ajudar outras pessoas também, né? É sempre quando a gente faz com propósito, né? Não é só ali
eu gosto muito de usar essas máximas que a gente ouve, né? E tem uma máxima de que quando a gente mais quer vender é quando a gente não vende, né? Justamente, se eu for preocupado em vender o terno aqui, o casaco, aí eu não vendo. Mas se trazer todo o contexto, toda a história e mostrar o propósito de como foi produzido talvez esse casaco, a venda aconteça, né? Não, é muito bom ouvir histórias assim. E eu queria até saber um pouquinho mais do podcast que você fez referência, né? Porque as pessoas podem acompanhar você lá no podcast. Sim. Aliás, a nossa entrevista aqui também no YouTube depois, no canal Empreender. Mas me conte mais do podcast, como é que ele acontece, onde as pessoas podem acompanhar você também. O podcast se chama MiProcast, né? Fazendo um gancho ali com a nossa empresa aqui. E, bom, ele acontece uma vez por semana, ele vai ao ar. Nós trazemos ali desde pessoas do mercado, empreendedores, especialistas em vendas, especialistas em marketing. Trazemos nossos sócios aqui, nós temos aqui os nossos conselheiros também da empresa. Por exemplo, o Alexandre Guerra, que foi CEO da Rede Girafas, que foi vice-presidente da ABF, Associação Brasileira de Franquias, e nós trazemos ele ali, colocamos ele na mesa e bombardeamos ele de pergunta de como que o nosso franqueado e o empreendedor, ele consegue escalar o negócio dele, né? Por que é uma boa ideia comprar uma franquia, por exemplo? Não que seja a nossa franquia, mas qualquer franquia. Por que é uma boa ideia, né? E um especialista desse tamanho, nós conseguimos colocar para que ele responda perguntas que chegam através do YouTube, através dos nossos Instagrams aqui. Chega perguntas de pessoas de qualquer negócio, de qualquer tipo de mercado. Mas aonde a gente acessa o podcast? Está no YouTube? Está no YouTube. Me Protege Franquias, o nome do canal. Certo. Marlon, falando... Franquias. A gente está indo para o final já, né, da nossa conversa. Parece muito tempo, quase 1 hora, mas vai ver que tem assunto aí para muito mais que isso. Mas que bom, que bom. A gente vai instigar outros empresários e empreendedores também a adotarem, né, outras ferramentas de venda, e aí este modelo que você nos traz aqui hoje é bastante interessante também. Mas então, e o que é que a gente pode esperar de futuro aí, Marlon, se a gente está hoje trabalhando e cada vez mais com o uso da tecnologia, com as ferramentas digitais que a gente tem na mão, mas ao mesmo tempo trazendo sempre para junto, né, uma defesa que eu inclusive faço aqui pessoalmente, da humanização nos negócios. Como é que você vê aí? Como é que a gente vai estar daqui a uns 5, 10 anos? Que é muito, né? Quando a gente fala de transformação digital, é amanhã já, né? Mas aí, o que a gente tem pela frente? Poxa, pessoas compram de pessoas. Né? Você falou de propósito aí, e um amuleto essa palavra para a gente aqui, a gente utiliza muito com todos as pessoas que estão envolvidas nesse negócio. E o que eu posso dizer para os empreendedores e para todas as pessoas que acompanham o programa é que não troque proposta por propósito. Né? Como eu falei para você, se eu tivesse naquele momento que eu larguei engenharia, que eu saí da indústria, tinha um salário alto ali, etc. Se naquele momento eu parasse para pensar em proposta, eu tinha aceitado as 2, 3 propostas que vieram depois para mim voltar para a indústria, para outras empresas, e voltava para a engenharia também. Mas eu realmente precisava de fazer algo que fizesse o meu coração cantar, que eu tivesse alegria, porque não me adiantava nada receber um salário de engenheiro naquela época, mas trabalhando no final de semana, trabalhando porque eu era obrigado e não porque eu queria, porque hoje eu trabalho no final de semana, mas com alegria e felicidade, né? O que eu posso dizer para essas pessoas de futuro desse modelo de vendas e de empreendedorismo é que enquanto você estiver seguindo o seu propósito, sendo íntegro e vendendo algo que você acredita, pode vir inteligência artificial, pode vir o metaverso, pode vir o que for. Né? Você vai utilizar isso para potencializar o que você faz, mas ninguém vai te substituir o olho no olho, que seja através de uma câmera como nós estamos aqui, mas nunca esse olho no olho vai ser substituído 100%.
Não, é uma lição aí. Fico muito feliz de lhe ouvir com essa defesa também. É uma defesa que a gente faz aqui, né? Relações comerciais cada vez mais humanizadas. É preciso a gente pensar nisso, porque o futuro tende para isso, né? A gente passou por uma situação tão delicada aí com a pandemia, sofremos tanto, né? Perdemos tanto, nos afastamos de certa maneira, mas ao mesmo tempo a gente tem esse aprendizado também, né? De que a tecnologia também nesse momento acabou favorecendo, aí trazendo isso para os negócios e favorece sempre, mas é sempre importante pensar nisso, né? Que o seu produto ele depende da pessoa, tanto a que vai comprar, vai usar do seu serviço, e depende da alma que você coloca nesse trabalho também, né? Então, Marlon, eu fico muito feliz de tê-lo aqui conosco, trazendo essa sua trajetória, essa sua experiência e falando pragmaticamente aí dessa ferramenta que é importante que se as pessoas, os empresários, puderem usar e buscar cada vez mais recursos para que melhorem seus negócios, alavanquem seus negócios, cresçam também, que o crescimento é bom para todo mundo, para a economia, melhor ainda, né? Agradeço demais a sua disponibilidade. Eu sei que agradeço. 1 hora aí do seu tempo é muito tempo, né? Mas foi um tempo importante aqui para a gente também usar da tecnologia e compartilhar conhecimento aí. Nosso canal está sempre aberto aqui para você também trazer mais conhecimento, para participar com a gente. Quando vier a Brasília, vem aqui para a gente também ter esse contato aqui mais presencial também. Mas obrigado por hoje, foi um prazer enorme conversar com você. Eu que agradeço, obrigado, tchau, tchau. Muito bem, assim a gente termina essa edição especial do Rumo Certo de hoje, uma edição de quase 1 hora. Foi um prazer enorme ter você aqui, ter a sua audiência. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.